É impressionante como eu odiei todos os personagens desse livro. Todos, sem exceção. Todos os personagens são extremamente detestáveis. Não tem um que a gente diga assim, ah, esse daí pelo menos é ok. Não, gente, todos. Independente de quem era e do que fazia, todos. Eu odiei todos. Dito isso, o livro é bom, mas eu odiei todos os personagens. O livro dessa semana é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, de Joel Dicker. Não é um livro novo, esse livro é de 2014, eu acho, realmente. Só que eu só fui ler agora. Eu sei que ele é um livro bem conhecido, bem famoso. E basicamente é a história de... Nós temos como protagonista o Marcus, que é um escritor que tá numa fase onde ele tá meio que sofrendo de bloqueio, né? Ele fez muito sucesso com o primeiro livro dele e agora ele tá sendo cobrado pela editora para escrever o segundo livro, mas ele não tá conseguindo escrever. Daí ele resolve ir para a cidade onde mora Harry Quebert, que é um grande escritor e foi professor dele de faculdade, porque lá ele conseguia, né? Pra lá ele conseguia se concentrar mais e tal, porque é um lugar paradisíaco, é uma casa que fica na praia, né? Numa cidadezinha pequena e tal. E aí, no começo do livro, a gente vai conhecendo o Marcus e a visão do Harry que o Marcus tem. E é muito chato, porque o Marcus é um insuportável. Gente, que personagem insuportável, meu Deus do céu. Ele é aquele, nossa, ele é aquele clássico homem que, nossa, ele se acha muito. Aí eu gosto muito da dinâmica dele com o Harry, porque eles são muito parceiros, mas o Harry chega pra ele, logo quando eles se conhecem, né, quando eles se conhecem, o Harry diz assim, cara, você não é tudo isso que você pensa. dá um choque de realidade nele, mas o Marcos é insuportável. Mas enfim, daí quando ele vai pra lá, né, e tal, e no que ele vai, descobre que o Harry teve um romance do passado, que ele não sabia, e eis que depois estoura uma bomba. Harry Quebert, não sei, ele é preso porque encontraram, depois de muitos e muitos anos, o cadáver de uma moça da cidade, que era a Nora. E a Nora, ela tinha sumido há muitos anos atrás, tipo 30 e tantos anos atrás. E encontraram o cadáver dela enterrado no jardim do Harry. E daí o Harry foi preso, porque essa Nora, inclusive, era a jovem com quem o Harry se relacionava no passado. E daí o Marcus fica completamente transtornado. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aí, quem vai ler o livro sabe disso. O Marcus fica completamente transtornado e ele vai até lá e enquanto ele começa a investigar a história, ele meio que vai pensando em escrever um livro sobre o Harry. Um livro que seria, no caso, a verdadeira história de Harry Quebert, não aquela história que está sendo contada porque ele não acredita na culpa, né? Ele acha que o Harry é inocente. E aí a gente vai conhecendo a história do Harry, a história da Nora. Só que essas histórias, elas são contadas por vários pontos de vista diferentes. E chega um momento do livro que a gente não sabe quem tá falando a verdade. Chega um momento do livro que o Marcus pensa bem assim, rapaz, eu não sei se o Harry é realmente tão inocente quanto eu achava que era. Chega um momento em que você duvida de todo mundo que tá lá naquela história. E chega um momento que você é feito de idiota porque... né? Afinal, é um livro de suspense e suspense tem que entregar plot twist. Eu confesso que alguns eu consegui pegar antes. Por quê? Não é porque eu seja extremamente inteligente, não é. É porque acontece tanta coisa no livro, tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente começa a pensar nas mil e uma possibilidades. Nossa, isso aqui deve ter acontecido por causa... Fulano fez isso, Cicrano fez isso, Beltrano fez isso. E nessa de pensar em várias possibilidades, eu acabei realmente descobrindo algumas coisas, tá? Mas outras... eu não esperava. E apesar dos personagens serem insuportáveis, porque o Marcus é chato, o Harry até que não é chato, mas o Harry tentando convencer a gente de que ser apaixonado por uma menina de 15 anos quando ele tinha 30 e pouco é normal. Meu amor, o nome disso é pedofilia, meu bem. O nome disso é pedofilia, não faz diferença. Todo mundo naquela cidade, a dona da lanchonete, a filha dela, o policial... Nossa, gente, todo mundo é horrível. Todo mundo é horrível, todo mundo é insuportável. Até essa menina aí que aparece morta na hora, que a gente não sabe qual é a dela, a gente fica o livro inteiro sem entender essa menina, se a menina é doida, se a menina não é, se a menina tá apaixonada, se a menina não tá apaixonada. Gente, é uma loucura. E assim... é um livro bem envolvente, mas é um livro longo, tá? Só que assim, o começo é chatinho.
Se você sobreviveu ao começo, porque o começo é só o Marcos andando pelas ruas de Nova York, ai, nossa, eu fiz muito sucesso, mas agora não consigo escrever nada. Chato, cara chato. Você sobreviver nessa parte, quando começa a parte do Harry preso e o Marcos indo tentar desenterrar a história dele, a história começa a ficar bem legal, bem interessante, e de fato eu não conseguia parar de ler. Tem falhas? Tem. Sempre tem, né? Tem algumas falhas, alguns pontos, né, que... sabe? Mas, no geral, é um bom livro. Eu acho que é um livro que tem um propósito realmente de deixar o leitor completamente na dúvida do que está acontecendo. E ele deixa, de fato. Apesar de ter dos personagens serem muito chatos, eu acho que eles foram intencionalmente assim. Eu espero que seja, né? Mas, apesar dos pesares, apesar desses detalhes, é um livro muito interessante. E eu acho que é uma leitura que vale a pena. Mas você tem que estar com o tempo e tem que estar disposto, porque não é um livro rapidinho, tá? Afinal, são 576 páginas, tá? Então, é isso. Antes da gente ir para a parte com spoilers, quero lembrar que dia de domingo, 18 horas, sempre sai resenha de vídeo aqui no YouTube, tá? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, vê os outros vídeos que tem aí. Tem vídeo aqui desde agosto de 2024, então tem muito vídeo, tá? E a gente também tá no Instagram e no TikTok, @bafulei.literário. Lá os vídeos são sem spoilers, ou seja, são mais curtinhos. Acompanhe o Bafulei Literário por lá também, tá? E agora a gente vai começar com a parte com spoilers. Primeiramente eu queria corrigir, porque eu tava chamando a menina de Nora, mas não é Nora, é Nola, tá? Eu troquei uma consoante que fez a diferença, tá? Mas o nome da menina em questão, que era o grande amor da vida do Harry, um homem de 30 e tantos anos, era a Nola, tá? Então vamos lá. O começo é chatésimo. Mas se você passar dessa parte, sobreviver, ok. O Marcos é insuportável. Ele é aquele clássico homem hétero que ele se acha. Gente, ele tem um apelido de O Formidável. Formidável! Só que quando ele vai contando a história dele, a gente vai entendendo que tipo de formidável que ele é. Porque ele era um cara que ele se destacava na escola dele. Por quê? Porque a escola dele era uma escola pequena, de lugar pequeno. Então não era difícil você se destacar em alguma área. Então ele procurava algumas coisinhas onde ele sempre se destacava. Fosse nos esportes, fosse na escrita, fosse em qualquer coisa. E quando ele foi pra faculdade, ele poderia ter ido para faculdades muito melhores. Mas ele escolheu ir para uma mais simples. Por quê? Em faculdades melhores ele ia ser só mais um. Numa faculdade mais simples, ele ia ser o formidável. Me diz se eu tenho paciência para um homem desse. Que cara chato, nossa! Aí ele fica falando da vida dele, de como a vida dele estava muito boa, porque ele era muito rico e pipipi, popopó. Nossa, poxa, que legal, você conseguiu isso, né? Mas agora ele tava com esse bloqueio. E aí é quando ele vem trazendo o personagem do Harry, que foi esse professor da faculdade dele, que se tornou muito amigo. Eu amei que o Harry jogou várias verdades na cara dele. O Harry disse, cara, você não é formidável. Você é ridículo. Ele disse, o que você escreve, porque ele já escrevia, ele lançava em revista, ele disse assim, o que você escreve não é bom. O fato disso sair em algumas revistas não significa que seja bom. Você acha que você é bom, mas você não é. Você faz aqui boxe, mas em vez de você ir para uma aula de boxe onde tem realmente pessoas mais treinadas, você treina com seu colega de quarto que você sabe que é mais fraco que você e você sabe que sempre vai ganhar dele. Ou seja, você nunca sai daquilo ali. Ele ficava sempre naquele ponto de tipo, aqui eu sou muito bom, mas na zona de conforto não. Então você não é muito bom. Se você é bom só nisso aqui, você não é muito bom. E aí o Harry ensina ele a, né, se tornar uma pessoa menos insuportável. Não, acho que não conseguiu muito, mas enfim. Só que aí vem essa história, esse rolo do Harry com a Nola. Ah, porque a Nola foi o grande amor da minha vida. A Nola com 15 anos, o Harry com 30 e tantos. Acho que ele tinha 34. Meu amor, não adianta. Você não vai me convencer que isso é normal. Não vai. Ah, mas é porque nós éramos muito intensos. Nola era muito intensa. Ela dizia que eu era o amor da vida dela. Meu amor, a Nola tinha 15 anos. Todo mundo quando tem 15 anos é intenso. Pelo amor de Deus, se a gente está apaixonado com 15 anos, a gente pensa que é o amor da nossa vida. Se um namoro, quando a gente tem 15 anos, termina, a gente pensa que vai morrer. E não vai. Não vai. Tudo é extremamente
maior, mais intenso quando você é adolescente. Agora, viver um homem de 34 anos que se apaixonou perdidamente por essa menina e dizer que, ai, mas eu tô apaixonado por ela, não sei o que. Ah, me poupe, me poupe, me poupe, me poupe. O livro inteiro ele fica tentando vender essa imagem de que ele era apaixonado. Eita, beleza, eu acredito que ele fosse apaixonado, mas você não pode tentar me convencer de que é normal você ter 34 anos e estar em um relacionamento com uma menina de 15. Não é. Tanto que não é que ele nunca falou pra ninguém. Tanto que não é que ele se encontrava com ela escondido, porque ele sabia que aquilo ali era errado. Na verdade, aquilo ali não era errado, aquilo ali era um crime, tá? Aí, outra coisa que eu achei interessante do livro foi que a gente ficou o tempo todo duvidando de várias pessoas. A gente duvidava do Harry, a gente duvidava da própria Nola. Eu sabia que em algum momento as pessoas iam ficar falando que a Nola, na verdade, que gostava de se jogar em cima dos outros, né? Que ela gostava de ser essa ninfeta, né? Essa coisa meio pra chamar a atenção dos homens. Mas isso daí nunca me pegou. Sabe? Desde o começo, eu pensei assim, não, gente, nada vai me convencer que essa menina aqui, não me convencia de que ela era essa grande vilã que algumas pessoas pintavam. E realmente ela não era. Tanto que algumas coisas estranhas, bizarras que ela fez, como por exemplo, né, o rolê dela com o policial, ou então o rolê dela lá de posar nua lá pro outro cara, pras pinturas. Nessa parte, no começo, me lembrou até um pouquinho a presença de Anitta. Só que em presença de Anitta, a Anitta realmente tinha um relacionamento com o cara que pintava ela, né? Aqui na história não. Tudo aquilo ela fazia porque ela queria juntar dinheiro pra ir embora com o Harry. Então, no fim das contas, tudo que ela fez de loucura foi por culpa do Harry. Um cara de 34 anos. Tá? É isso aí. Todo mundo era chato, o Marcos era chato, a mãe dele... Meu Deus, a mãe dele, histérica, tá? Aquela mulher é completamente histérica. O pai nem existia. O Harry, esse fake apaixonado. Aí tinha o pai da Nola, o policial, a Jenny, a mãe da Jenny, acho que era a Tamara, que além de tudo era racista, preconceituosa. Gente, tudo de ruim que você puder imaginar tava naqueles personagens. Eu fiquei assim impressionada como ninguém ali se salvava. E como tinha muito personagem, a história ficou muito doida. E aí, é um ponto que pra mim não foi bom. E chegou uma hora que eu não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo. Tava entendendo mais nada. Porque era muita gente, era muita coisa acontecendo. Era um cara rico, era o motorista dele, que pintava a menina nua. Aí era a filha da mulher que dava em cima do Harry. E o policial que era apaixonado pelo Harry. Tá vendo? Ó, tá misturando as coisas. O policial que era apaixonado pela Jenny, mas a Jenny era apaixonada pelo Harry. Era muita coisa. E tinha muita informação que o Marcos foi pegando depois, né? Essa parte o Marcos fica mais tragável, porque o Marcos fica mais, né, possível de se ler. Mas era tanta coisa acontecendo que eu fiquei confusa. Mas no fim das contas, quais foram os grandes plots da história? Vamos lá. Jenny, Trevor, Robert. Jenny era a mulher por quem, né, que era apaixonada pelo Harry no passado. Trevor foi o policial que casou com ela e Robert era o pai da Jenny. Ao longo da história, eu percebi, eles três vão ter algum envolvimento. Eles vão ter algum envolvimento, aquela história do carro, porque lá no comecinho do livro, o Robert, né, que é o pai da Jenny, ele elogiava aquele carro. Então, quando apareceu esse outro carro, eu pensei, gente, será que não foi o Robert e tal? E realmente, nesse ponto, eu tava certa. A inocência do Luther, que era o cara que pintou o quadro da Nola, né? O Luther, ele era o bode expiatório perfeito, só porque o cara era esquisito, né? Mas eu achei que seria muito óbvio se tivesse sido ele, e realmente não foi. Também não achei que fosse o Elijah. Eu acho que, não tinha muito sentido ali, tá? E sim, e naquela parte que a gente descobre que o Elijah tinha todo aquele sentimento de eterna dívida com o Luther, eu já sabia logo, gente, é porque o Elijah foi um dos caras que espancou o Luther no passado e deixou o Luther daquele jeito, desfigurado. Isso ficou muito óbvio pra mim, ficou muito, muito óbvio. Desde a primeira cena em que foi narrada, em que foi descrita, essa cena em que o Luther apanhou desse pessoal dessa gangue, que era uma gangue era de meninos riquinhos e tal, e eu pensei, gente, tá na cara que o Elijah era desse grupo. E aí, o Elijah, por ter feito aquilo com o Luther, ele se sentia culpado. E por isso que ele tinha aquela espécie de dívida eterna com o Luther, que ele fazia tudo pelo Luther. Então isso daí também
eu já peguei de cara. Agora, pontos que me surpreenderam. O exorcismo da Nola. Gente, sério, tentaram fazer um exorcismo com a menina. A Nola incorporar a mãe. Porque assim, no começo, falava só dela do pai, só que ela falava da mãe, né? Ela falava da mãe pro Harry, então eu achei que essa mãe existia. E aí, quando a história estava nos tempos atuais, em que o Marcos estava lá, a mãe tinha morrido. Quando o Marcos descobre que essa mãe nunca tinha, não existia há anos, e ele tinha escrito no livro, já tinha anunciado sobre essa mãe, e simplesmente a mãe não existia, nossa, eu fiquei, meu Deus, que vacilo, Marcos. Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não tinha pegado essa informação. Então, beleza, ok, mas aí a Nola incorporar a mãe, tipo assim, Norma Bates, sabe? Essa parte eu realmente não esperava. Tentaram fazer um exorcismo com a menina, a situação, ou seja, só piorou, né? Ela foi a responsável pelo incêndio. Talvez ela fosse um tanto quanto sociopata, não sei. Não sei, ela tinha algum problema, realmente. É perceptível que a Nola tinha um problema, mas como ela era filha de um homem muito religioso, ele, em vez de procurar um tratamento pra menina, deixa assim mesmo, né? E, gente, que loucura, né? E o final, o livro não ser do Harry. Essa parte me pegou. O grande livro, que é como é? A Origem do Mal? O Nascimento do Mal, o Surgimento do Mal, enfim, o grande livro, o grande hit de Harry Quebert, que no começo todo mundo ficou meio assim, porque ele tinha escrito para uma menina de 15 anos, na verdade, nem dele era. Ele estava escrevendo outro livro, quem escreveu aquele foi o Luther, e ele roubou o livro do Luther. Aí eu fiquei gag. Aí eu fiquei, olha, esse plot realmente... Assim, os outros que eu comentei antes eu também não esperava, mas esse eu fiquei assim, chocada. No fundo, o Harry era uma grande farsa. É isso. E eu disse anteriormente, né, que tudo que a Nola fez foi em função do Harry. E o Harry não fez nada por ela. Quando ela sumiu, quando ela desapareceu, ele ficou, esperando, não sei o quê. Mas ele não ajudou em absolutamente nada. Então, no fim das contas, só a Nola se sacrificou por ele e ele se sacrificou o mínimo. Mas ficou choramingando, dizendo que amava ela pro resto da vida. Me poupe, tá? Eu queria que o Harry tivesse morrido no final. Eu queria mesmo que ele tivesse morrido. Mas enfim. Então, nosso livro da semana é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, de Joel Dicker.